Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, em mais um momento, em mais uma madrugada com vocês aqui, num breve momento de reflexão, para edificar a nossa fé e também nos instruir em sabedoria, para que nós possamos andar do mesmo lado que Jesus. O versículo hoje para a nossa breve meditação encontra-se em Romanos capítulo 2, versículo 3, que diz assim: uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus, se agir da mesma forma? Glória a Deus. É uma pergunta retórica do apóstolo Paulo que nos coloca para pensar, visto que ele está falando com pessoas que, teoricamente, seriam um misto de judeus e de gentios. E sempre há-se uma discussão, principalmente acerca daquilo que é a palavra de Deus, quem está certo, quem está errado. O que Paulo vem através dessa mensagem jamais é corrigir os nossos caminhos com relação a isso, com relação a julgamentos. Devemos julgar, meus irmãos, com relação às pessoas, simplesmente o nível de proximidade, o nível de intimidade que nós teremos com ela. Por exemplo, não podemos casar, o irmão Alisson não pode casar com uma mulher promíscua, uma mulher cristã não pode casar com um homem que ela tem consciência que esse homem vai trair ela lá na frente. Isso vai causar muita dor, muito problema, mesmo que esteja apaixonado, irmão. Mesmo que esteja morrendo de amores pelas pessoas. Estou usando o exemplo do casamento porque é mais fácil de entender. O nível de proximidade é muito grande. Mas o Paulo está falando com pessoas que justamente acham que os outros devem ser castigados porque pecaram. Agora, a verdade que a carta de Romanos traz é que todos nós somos pecadores. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. E tem muito profeta, por exemplo, que fala a verdade, mas no fundo é carne fraca. Tem muita pessoa que fala dos outros, mas a grande verdade é que está se tornando apenas um grande pecador fofoqueiro. Tem muita lagartixa pensando que é jacaré, que se vê no direito de falar do defeito da outra pessoa. E nós, como corpo de Cristo, como representantes da igreja, nós não estamos aqui para delinear ou traçar ou apresentar os defeitos de uma pessoa, e sim ajudá-las com o mesmo. Nós percebemos, por exemplo, pessoas que machucavam as pessoas desse jeito eram os fariseus. O Senhor Jesus ia contra eles, mas sempre numa tentativa de mostrar para eles a verdade, que eles estavam caminhando num caminho oposto ao de Deus. Sempre falando para eles que enquanto eles estivessem no mundo, eles não seriam julgados, para eles se arrependerem. Alguns se arrependeram, como José de Arimateia e Nicodemos e também Jairo. Mas nem todos vão se arrepender nessa caminhada. Agora, isso não nos dá o direito de julgar. Também não dá direito nem de pensar que eles serão castigados por Deus. Deus sabe a medida da justiça de cada um. Vamos ver a pergunta que Paulo faz? Novamente, vamos ler o versículo. Ele fala: uma vez que você julga outros por fazer essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? E quando ele fala agir da mesma forma, é porque todos nós estamos no mesmo barco. E quando eu falo que estamos no mesmo barco, é no barco do pecado, irmãos. E esse corpo, ele é pecador, todos nós somos pecadores. O julgamento deve ser, sim, segundo a reta justiça, apenas para estabelecer níveis de intimidade, mas sempre com a intenção de estender a mão. O Senhor Jesus morreu por pecadores. O Senhor Jesus morreu por pessoas que não mereciam, como eu e você que me ouve. E talvez essa mensagem possa soar um pouco dura, mas ela talvez possa consertar os nossos caminhos para que nós não venhamos a ter o pior tipo de pecado, que é justamente aquele que vem por arder o fogo na língua. E pensando nisso, eu quero terminar justamente com Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que está aqui num firme propósito, Pai, de se parecer mais com o Mestre. E antes, Pai, de nós apontarmos o pecado de alguém, antes de nós falarmos qualquer coisa, que nós venhamos primeiramente olhar para dentro de nós mesmos, para ver se nós não estamos caminhando nesse mesmo erro. Muitas vezes, Pai, ao fixar os olhos em outras pessoas, esquecemos daquilo que é importante alcançar, a nossa própria salvação, que é individual.
Devemos nos preocupar com os nossos pecados, e sim ajudar os irmãos com os deles, cada um com o seu ministério, cada um com o seu chamado, cada um com a sua forma, sempre na direção do Espírito Santo, que não é nem por força e nem por violência, também nem humilhando e nem julgando as pessoas. Ajuda-nos a parecer com o Mestre, a amar falando a verdade, mas a se posicionar do lado do pecador em amor. É o que nós te pedimos e oramos hoje, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, com a medida que julgares, é a medida que será julgado. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.